Jair Messias Bolsonaro está em prisão domiciliar. O seu filho, Carlos Bolsonaro, foi internado por conta das mudanças. Já tiveram protestos na madrugada contra a prisão de Bolsonaro. A PM reforçou a segurança e fechou a esplanada pós-buzinaço dos bolsonaristas. A justiça está avançando e a gente está seguindo aqui. Ontem eu li a petição completa para todo mundo que estava acompanhando. E ontem foi um dia, gente, meus caros. Obrigado, Marcelo Forte, já está mandando membresia aqui para a gente. Ontem foi um dia de vitória. Ontem foi um dia de alívio para muitas pessoas que estavam acompanhando esse assunto, de muito contentamento para quem estava na expectativa, ao mesmo tempo que também a gente tem um comunicado da Embaixada Americana repudiando a prisão, o que mostra o aparelhamento completo do Donald Trump dentro da extrema-direita. A gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela a respeito disso. E vamos ver como é que os fatos agora vão se desenvolver, gente. Mas a perspectiva, pelo menos do ponto de vista de se punir Bolsonaro, é algo muito positivo. A gente está efetivamente com a possibilidade de que, de fato, o Estado Democrático de Direito prevaleça. De fato, a solução para os reaças, como escreve Reinaldo Azevedo no UOL hoje, se concretize, porque é isso, gente, não tem saída. É jaula para quem atenta contra o nosso ordenamento jurídico, é jaula para quem atenta contra a nossa democracia, é jaula para quem está acompanhando. É muito pouco, Aureliano está dizendo aqui, tinha que ir para Papuda, mas é o começo de um processo, é um processo que está em andamento. É um processo que está em andamento. O Moraes não pode repetir os erros da Lava Jato. Moraes obedece um ordenamento jurídico que ele tem que seguir. Moraes é o fiel da balança e é um cara que foi atacado pelo presidente dos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. Nós temos um presidente dos Estados Unidos da América que foi para cima de um juiz. Ele foi para cima do STF, na verdade. Ele foi para cima das nossas instituições. Os Estados Unidos querem tutelar, pelo menos a ala extremista de direita, eles querem tutelar o nosso regime. Eles querem controlar o que nós estamos fazendo. Eles querem mexer com o que a gente desenvolveu aqui, com as defesas que a gente fez contra a extrema-direita. Eles querem interferir. Eles são interventores nesse aspecto. Mas, apesar deles quererem intervir, há juízes nessa república, há um desejo nessa república que a gente tenha o Estado Democrático de Direito. Então, meus caros, não adianta os bolsonaristas fazerem isso aqui, que eu recebi na madrugada, que é essa choradeira aqui de derrotado, que é essa choradeira aqui de quem perdeu completamente a razão. Os bolsonaristas fizeram esse tipo de pataquada na Avenida Paulista, em Brasília. Olha só, foi ontem isso aqui, e é importante que a gente mostre, até para identificar os parlamentares que estão envolvidos com isso aqui, ó. Olha só, eles estavam ontem fazendo isso aqui, em Brasília e em São Paulo. Golpistas, criminosos, falando esse tipo de coisa aqui, ó. Nada. Nós vamos respeitar a polícia militar, nós vamos respeitar a lei. Vão nada. Mas nós não vamos arredar pé na rua enquanto não sair da prisão Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, você tem o respeito do povo não brasileiro. Tem. Quem aqui respeita Bolsonaro? Bolsonaro pode ser Isso aqui tava rolando ontem, tá, gente? Isso aqui tava rolando ontem. Isso aqui é o rescaldo, é a fatia da extrema-direita que vai ser difícil, gente. A gente vai ter que disputar e vai ser feio a disputa com essas pessoas. São pessoas
que estão dispostas a entregar esse país para os Estados Unidos da América. Estão dispostos a não respeitar a decisão judicial. Estão dispostos a deturpar o nosso regime político. É essas pessoas aqui que estão fazendo esses absurdos. Tá? É com isso aqui que a gente está lidando. Então ontem foi um grande dia. Mas nós temos que ficar alerta a isso aqui, ó. O 8 de janeiro, eu menosprezei. O 8 de janeiro começou assim, com os doidinhos assim. A gente precisa monitorar, desde já. Não pode ter mais ocupação em quartel. Não pode mais ter militar submisso ao Donald Trump. Tem uma conversa que eu ouvi ontem pelo telefone. Nós temos que enquadrar as pessoas que são entreguistas nesse país e perguntar: você não ama a sua terra? Nós somos os verdadeiros nacionalistas, gente, não esses caras, esses palhaços que estão aqui do lado. Estavam ontem à noite gritando por um homem que está caminhando para sua condenação a 40 anos de cadeia. A 40 anos de cadeia por golpe de Estado. E eles estão ainda defendendo. Estão falando em fechar a estrada. Evidentemente não conseguiram, mas a questão não é conseguir. É o terror embutido nesse discurso. E eles têm que ser identificados, têm que ser mostrados. E não venham o pessoal da esquerda aqui falar no nosso chat: ah, o Pedro tá dando palco. Não é palco pra maluco, gente. Em 8 de janeiro eles queriam dar um golpe de Estado. Eles têm que ser monitorados desde já. Esse é o trabalho jornalístico que nós temos que fazer. Esse é o trabalho político que a esquerda tem que fazer. Nós temos que conversar, nós temos que repolitizar o nosso país. Somos um veículo que surgiu com a eleição do Lula. E por isso a gente precisa do apoio de vocês, dos superchats de vocês, das membresias de vocês, como o Marcelão Forte já fechou aqui a nossa meta. Fechou a nossa meta? Não fechou não, que isso aqui é de ontem. Então temos um membro aqui na nossa live. Mas a gente precisa muito do apoio de vocês, da presença de vocês. Que vocês não nos abandonem nessas questões todas que nós estamos desenvolvendo aqui. Entendam, gente, é muito importante, é muito relevante. Ontem eu até fiquei meio zonzo com tanto que eu falei no editorial. Eu fiquei meia hora falando com vocês. Fiquei meia hora porque eu tinha muito a falar com vocês. E assim, eles continuam lá, eles continuam na rua. Eles continuam fazendo esses absurdos. Tá? Estão indo com tudo para cima do presidente Lula. São antipetistas doentes. São antipetistas doentes. E isso não pode sair do nosso radar. Cometem crimes e mais crimes. Eu apertei o botão errado e consegui sair da live. Eles cometem crimes e mais crimes, eles fazem todo tipo de absurdo. Por isso que é por isso que a gente tem que se manter atentos, por isso que a gente tem que se manter alerta, por isso que a gente não pode deixar as coisas acompanharem. Tá? Tem parlamentares, tem gente com verba pública envolvida nesses atos. Tem gente com verba pública, tem gente pedindo intervenção em quartel. Esse rapaz aqui, ó. O motivo para se prender o ex-presidente. Olha isso, enquanto que o descondenado... Eu converso sempre com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou para mim que tem fartas provas. Eu li parte do processo, o Sérgio Moro me mostrou parte do processo. Fartas provas contra Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, e ele está presidindo o Brasil. Isso é uma covardia com o povo brasileiro, uma covardia.
da Silva, esse companheiro, essa parceria que vai fundar o Brasil, vai acabar com a democracia. Vamos, Brasil! Tamo junto, Bolsonaro! O Brasil é Bolsonaro! Que honra! Perseguição implacável. Novamente, uma cena lamentável do ministro Alexandre de Moraes contra a liberdade do presidente Bolsonaro, que nenhum crime cometeu. Ele apenas atendeu uma ligação e agora está numa prisão, decretada injustamente, arbitrária, sem o direito de defesa, sem a defesa legal do presidente Bolsonaro. É um cúmulo, é uma perseguição. O Brasil vai parar! 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 Bora, Moraes! Bora, Moraes! Bora, Moraes! Ditador! Bora, ditador! Foram calados. Todo mundo vai ter uma opinião. Visto aí, Daniel Silveira, na situação que está hoje, sem atendimento médico, a gente já viu essas percepções por tantos outros, como Oswaldo Eustáquio, que saiu com a saúde abalada do presídio. A gente teve aí um caso do Pezão, que saiu sem a própria vida. Agora a gente vê a situação do Daniel Silveira e a mesma coisa que querem fazer com o presidente Bolsonaro. Dessa vez não vai, o Brasil vai parar, não temos mais para onde recuar. Pessoal, entendam. O Bolsonaro é a última barreira contra esses corruptos que aí se instalaram. E o Brasil não vai aceitar essa impunidade contra o presidente Bolsonaro, que hoje se tornou refém, se tornou um preso sem nenhuma condenação. Isso é um absurdo que estão fazendo com o presidente. E esse é o movimento do povo, que foi chamado pelo povo. E nós vamos acompanhar isso aqui. E aonde o povo estiver e aonde o presidente Bolsonaro precisar, nós estaremos junto com ele. Eduardo, como é que está o presidente? Imagina como que está. Imagina cada um de vocês aqui, por estar fazendo o trabalho de vocês, daqui a pouco está sendo acusado pelo seu trabalho lícito. Qual foi o erro e a falha do presidente? Aonde ele fugiu da Constituição? E qual foi o crime que o presidente Bolsonaro cometeu para hoje estar usando uma tornozeleira? Golpe de Estado, depredação de patrimônio público, espalhamento de fake news envolvendo as urnas eletrônicas e formação de quadrilha. Esses foram crimes que o mito de vocês cometeu. E agora está o rosto de vocês todos aqui na tela, justamente para o Supremo Tribunal Federal investigar se vocês estão tentando dar golpe de Estado de novo. Vai tirar o nosso emprego, vai quebrar o nosso país, vai trazer a fome e a miséria. Você pode ter certeza, sua vida só vai piorar. Sem liberdade, sem democracia, sem emprego, sem renda. É o Brasil do fundo do poço, de Alexandre de Moraes. Deputado Carlos Gilberto, o senhor chegou agora, como é que foi? Como é que o senhor fica sabendo, rede social? Não aguenta mais a ditadura do ministro Moraes. Ele abusa de tudo o que alguém pode imaginar. Rasga a Constituição reiteradas vezes, então a população está dando a resposta aqui. Ele declara guerra ao povo brasileiro. Esse aqui é advogado de um dos réus, tá? Assim nós declaramos Bolsonaro livre, Bolsonaro de pé, Bolsonaro Brasil livre, e o Brasil vai se livrar da lei. O Brasil vai parar! 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 Do nosso lado, a liberdade nossa é a sua profissão. O Brasil do direito tem que ser puxado. Cadê os escolas de direito? Cadê os professores de reposição do Bahia? É revolta total com o Alexandre de Moraes. Vamos continuar ao vivo aqui, ao vivo. Fale conosco aqui, deputado. Alcolumbre, presidente do Senado, deputado federal Messias Donato, você é uma vergonha. Você é uma vergonha para o seu Estado. Você é uma vergonha para os brasileiros. O Senado da República está prestando um desserviço para o Brasil. Hoje, Brasília parou e o Brasil vai parar. E você vê por esses protestos deles uma outra coisa também muito importante das pessoas entenderem. Eles estão tentando aplicar um golpe
pelo Senado Federal. Alcolumbre é alvo, Hugo Mota é alvo. Eles vão encher os Pacová agora nos próximos dias. Agora tem a CNN Brasil vindo com um papo mole de que o Alexandre de Moraes rompeu a LGPD, a Lei de Proteção de Mas eles vão vir com todo tipo de baixaria. Essa gente é uma vergonha. Por isso, gente, fortaleça aqui o canal da Folha Democrata para a gente trazer a verdade para vocês, porque vai vir muito ataque de gente desqualificada nos próximos dias. Pinguem superchats, falta só um membrinho aqui para nossa meta. Mas vai vir muito ataque desqualificado desse gado aqui. Desse gado aqui, tá? E a gente tem que filmar eles, temos que mostrar eles na tela, que é o seguinte, se tiver ocupação em quartel de novo, o Alexandre de Moraes tem que agir rápido. É cadeia para quem fizer isso. É prisão para quem fazer isso aqui. Isso aqui não é manifestação política de apoio, não. A gente tem que se unir e a gente tem que estar focado no combate aos bolsonaristas nesse momento. Não pode ter divisão, não pode ter outro pensamento, gente. Não pode ter dispersão. Eles são perigosos, muitos deles estão armados. Armados literalmente, com armas de fogo. São pessoas perigosas. Tem gente com mandato parlamentar. Tem gente que preside e gere comissões dentro do Congresso. Eles são o vírus, às vezes em metástase, o câncer que às vezes está em metástase dentro da democracia. Eles são um problema que a gente vai sempre ter que lidar. A gente sempre vai ter que lidar com esses caras. Porque são pessoas que têm um fetichismo, que têm uma admiração por um passado que nunca existiu. Por uma ditadura militar que salvou do comunismo, que só existe na cabeça deles. Que só existe na cabeça deles, que nos condenou a uma ditadura de 21 anos. Que nos colocou de joelhos na órbita do imperialismo americano. Nós temos que defender a nossa soberania, gente, as nossas terras, a nossa terra-mãe. Nós somos peritos na arte de negociar. Lula e o Brasil têm décadas de bom relacionamento com os Estados Unidos. Esses caras querem desestabilizar a nossa democracia. Eles querem desestabilizar o nosso poder constituído. Eles querem arrancar de nós a vontade que nós temos de amar essa terra, de amar os nossos compatriotas de verdade. Então eu tô botando na tela, gente, não para exaltar essas pessoas, mas para denunciar. Sargento Farrur tá no meio desse negócio. Tem advogado de réu aqui no meio. Tem culto evangélico, tem igreja envolvida, igreja que goza, graças aos governos do Lula, que goza de isenção fiscal. E as igrejas estão aqui compondo o golpe. Compondo o golpe. O Bolsonaro na prisão domiciliar é o começo de um processo que vai desaguar nele ser preso em regime fechado. Que vai desaguar nele ser preso de regime fechado se ele não romper as cautelares da prisão agora. Que aí enseja, como está na petição assinada pelo Alexandre de Moraes, aí enseja sim uma prisão preventiva. E aí ele toma preventiva. Porque são essas pessoas e o Bolsonaro, eles são agitadores golpistas. O Lucão mandou aqui, né? Essa gente é muito idiota. Tem um preto de casa que fala que os Estados Unidos mandam no mundo e por isso temos que negociar em dólar. É isso. Tem um grau de idiotismo, tem um grau de perigo também, tá? Tem um grau de perigo também. A gente tem que ficar de olho nessa gente. Antes do 8 de janeiro, tinha os maluquinhos do quartel e eu tava rindo. Eu tava rindo, e os caras foram lá no prédio dos Três Poderes e quebraram tudo. E ainda bem que as polícias agiu rapidamente e botou 1.000 pessoas atrás das grades. Porque é só desse jeito
que a gente soluciona as coisas. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.